Você já ouviu falar em expressões regulares? Conhece esse conceito? Sabe como aplicar isso no dia a dia? Eu sou Renato Ornelas, fundador do CEO do OpenX, e hoje nesse vídeo vamos te ensinar o básico do básico das expressões regulares, para que você não tenha que ler um livro como esse, como eu fiz quando eu tinha lá 20 e poucos anos, para dominar esse conceito. As expressões regulares é uma sequência de caracteres que busca achar um padrão dentro do texto. Então, por exemplo, imagina que eu estou vendo lá um log de um equipamento e eu quero saber o seguinte, quais são as linhas do log que tem aquela informação, ou quais são as linhas que não tem aquela informação, né? Então você consegue abordar por essas duas formas. Então, ao usar as expressões regulares, você vai conseguir aproveitar esse conceito. Então, por exemplo, imagina que eu quero procurar somente por uma letra. Nesses exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente está colocando as barras para delimitar o que a gente está procurando. Tem algumas ferramentas que, inclusive, eu vou ter que colocar as barras. Na integração do Grafana com os Zabbix, a gente precisa de colocar as barras para poder ele entender a delimitação, né? Mas aqui fica bem legal porque a gente consegue ver. Então, por exemplo, aqui tem o padrão que a gente está procurando, qual que é o texto, e ele vai indicar para a gente aonde que ele deu o match, ou seja, aonde que aquela linha casou com o padrão. Então imagina que eu estou procurando a letra A minúsculo, então ele vai procurar no texto, aqui ele vai me mostrar aonde que está aquela letra A. Imagina que, por exemplo, eu estivesse procurando num log, as linhas que ele dá match é as linhas que ele vai me trazer, né? Mas tem conceitos mais avançados de regex que eu posso pegar exatamente a palavra, o caractere, enfim, para poder colocar. Podemos procurar, por exemplo, não só por um caractere, mas por uma sequência de caracteres, né? Então, por exemplo, aqui eu procurei celular. Então, o celular está tocando, deu match aqui nessa sequência aqui, que é a palavra celular. Quando a gente está buscando em algumas ferramentas, a gente tem também o que a gente chama de flags, né? Então imagina, por exemplo, que se a gente observar aqui na primeira entrada, tinha outras letras A minúsculas, mas ele parou na primeira e só deu match na primeira, porque ele buscou uma vez a letra A. Quando a gente coloca, por exemplo, a letra G, é uma busca geral e ampla. Então, por exemplo, ele vai procurar várias vezes. Então, por exemplo, se naquela primeira expressão regular tivesse lá, depois da barra o G, ele ia mostrar todas as letras A. Então, aqui, por exemplo, a gente colocou ontem. Tem o G, é um modificador, então, para avisar que eu vou procurar várias vezes. Então, ele vai procurar, por exemplo, ó, ontem faltou água, ontem faltou luz. Então, ele deu match nas duas. E o I significa que ele vai ignorar se é maiúscula ou minúscula. Então, lá naquele primeiro exemplo também, a casa, mas o A, primeiro A era maiúsculo, a gente está procurando por A minúsculo. Agora, eu estou procurando pela palavra ontem, quantas vezes ela aparecer no texto, e tanto faz se tem caractere maiúsculo ou minúsculo ali no meio. Temos um operador que é o pipe, né, que é aquela barra vertical que fica no teclado ali perto daquela contrabarra. O que ele quer dizer? Ele tem um sentido de ou lógico, ou seja, uma coisa ou outra. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ver, pipe, distrai, então ele vai mostrar para mim todas as vezes que a palavra ver ou distrai aparecer no texto. Então, se eu não tivesse colocado esse G aqui, ele ia parar na primeira. Se apareceu o ver, ele parou, não vai procurar mais. Se aparecesse primeiro distrai, ia parar no distrai e não vai procurar mais. Como eu coloquei o G, ele vai procurar as duas palavras quantas vezes ele aparecer. Então, por exemplo, aqui, ó, 20 ou 9, tá vendo? Ó, perdi 20, 20, então ele marcou aqui para mim aonde ele deu match. Aqui tem uma outra interessante, ó, tem o E ou M ou quadrado. Então, ele não deu match nos espaços, não deu match no igual, não deu match no C, mas ele deu match exatamente nos caracteres que a gente estava procurando. Para poder facilitar muitas vezes a nossa vida, a gente pode pedir um conjunto de caracteres. Então, se eu coloco entre colchetes, significa qualquer um daqueles caracteres que estão dentro daqueles colchetes, ele vai procurar para mim. Então, se eu colocar aqui entre colchete EM2, em termos práticos, é a mesma coisa que a gente acabou de fazer, mas aqui eu fiz um negócio mais conciso. Então, ele está procurando se tem o E, o M ou o A ao quadrado, né? Ele está procurando qualquer ocorrência de qualquer um daqueles caracteres. Aqui, outra coisa que para facilitar a nossa vida, ele tem um conceito de range, né? Então, por exemplo, se eu coloco A-Z, eu não preciso colocar A, B, C, colocar o abecedário inteiro. Se eu colocar A-Z, se for uma sequência que é lógica, né, assim, que tem início e fim, então, por exemplo, colocar A-Z, ele vai pegar todos os caracteres naquela sequência. Então, se eu coloquei A-Z, ele vai dar match em todos os caracteres minúsculos, porque aqui não tem o izinho aqui no final. Aqui, ó, A maiúsculo, Z maiúsculo, A minúsculo, Z minúsculo, ele vai dar match em todos os caracteres. Tem uma pegadinha aqui, pessoal, que é o seguinte. Aqui ele está usando a tabela ASCII, né? Aquela tabela lá dos códigos mais simples, não é aqueles caracteres Unicode que tem, por exemplo, os acentos e tal. Então ele não vai dar match nos acentos se a gente usar simplesmente A-Z, esse tipo de coisa, né? Aqui ele também vale isso para número também. Se eu colocar 0-9,
ele também vai pegar todos os números. Não precisa colocar do zero, para poder colocar 4-7, ele vai dar match do 4, no 5, no 6 e no 7. Ele vai dar o match em toda aquela sequência. Então aqui ele vai me dar um match em tudo que compõe um número, que é 0 a 9, ponto e vírgula. Então, ó, PS4 deu match no 4 e deu match no valor inteiro aqui, porque tem um ponto e tem a vírgula que a gente também pediu para ele procurar para a gente. Se a gente quiser dar um match com os acentos, a gente tem que usar uma sintaxe maior, que a gente tem que olhar a tabela do Unicode para poder pegar todas os caracteres. Igual a gente falou que a gente pode às vezes querer ver linhas que tem aquele padrão e linhas que não tem aquele padrão, é fácil também da gente às vezes reverter essa lógica aqui na regex. Então, se logo depois do colchete o primeiro caractere for um circunflexo, significa exceto aqueles caracteres. Então, se eu procurar dessa forma, ele vai dar match nas letras, nos caracteres, que não são A, E, I, O, U e I com acento. Então, por isso ele deu match no P, no R, no L. Então, viu que ele deu match no que não está dentro da sequência. Então, o circunflexo dentro aqui dos colchetes é uma negação. Então, assim, dá match em tudo, exceto o que eu coloquei aqui dentro. Por exemplo, às vezes eu estou procurando num log muitas linhas e eu não quero que ele mostre umas linhas que tem algumas coisas. Então eu vou usar uma construção semelhante a essa para poder ele excluir algumas coisas da busca. A gente também tem alguns caracteres que são especiais, que a gente chama de metacaracteres. O primeiro que a gente vai falar é o ponto. O ponto significa um caractere. Qual caractere? Qualquer caractere. Tem que ter um caractere. Então, por exemplo, se eu coloquei CAS ponto, então ele vai dar match. Aqui, esse ponto aqui, nesse caso, foi o A, nesse caso foi o O, nesse caso foi o E. Então, assim, tem um caractere. Mas se tivesse, por exemplo, a palavra CAS e mais nada, ele não ia dar match. Porque, assim, o CAS e mais nada, a sintaxe, o que eu estava buscando era CAS mais um caractere. CAS mais nada não ia dar match porque não tinha esse um caractere a mais que eu estava procurando, né? Da mesma forma, por exemplo, que a gente tem várias linguagens de programação, a contrabarra, ela também é para dar um sentido literal para o caractere. Imagina que eu estivesse procurando A, traço e o O, a gente acabou de ver, se eu colocasse A, traço, O tudo junto, ele ia procurar todos os caracteres da letra A até a letra O. Não é o que a gente está buscando. Então, a contrabarra aqui é para dar um sentido literal para o traço. Então, aqui ele vai dar match nas vezes que aparecer o A, o traço ou o O. Para facilitar a escrita de algumas coisas que são muito utilizadas, por exemplo, ele tem alguns outros atalhos. Então, por exemplo, o barra D significa disso. Então, ao invés de colocar, por exemplo, colchete 0-9 fecha colchete, barra D significa essa mesma construção, né? Então, eu tenho o barra D que significa números, eu tenho o barra W que significa caracteres que são utilizados em palavras, então é A, Z maiúsculo, A, Z minúsculo, 0 a 9 e o underscore, que é aquele tracinho sublinhado, né? Tem o barra W, não, o barra S, que é para procurar caracteres que são espaços. Então, assim, é o tab, é o espaço, é o enter. Então, por exemplo, essa sintaxe aqui, eu vou colocar, por exemplo, ó, ele está procurando 2 dígitos, um espaço, 5 dígitos, um traço e mais 4 dígitos. Ele vai dar match, por exemplo, no número de telefone, né? Então, esse tipo de sintaxe vai ajudar muito a você ter a construção, vai ficar mais simples, você ter que bater o olho e já saber do que se trata. Esse aqui do barra W é um que a gente usa muito aqui na OpenX, porque como no barra W não está incluído o traço, o nome que a gente dá para as interfaces leva em consideração isso. Então, por exemplo, o nome da interface que liga um equipamento da OpenX a um equipamento de um cliente, ela chama CLI_IP traço o nome do cliente, porque na hora que ele for expandir, por causa do barra W, ele para no traço. Ele não continua aquela sequência. Então a gente usa extensivamente isso, inclusive na forma que a gente dá nome para os equipamentos, para as interfaces, para as VLANs aqui na rede da OpenX. Outra coisa também que a gente usa bastante são os quantificadores. Então muitas vezes eu quero assim que o negócio apareça uma vez ou não, que ele seja opcional, que ele apareça exatamente algumas vezes, que ele apareça mais que algumas vezes, ou que ele nem precisa aparecer. Então, por exemplo, se a gente coloca uma interrogação depois de um caractere, a gente chama ele de opcional. Então, a interrogação, ele aparece 0 ou uma vez. Então, imagina só, por exemplo, aqui, ó. Nesse caso aqui, ele tem traço, interrogação. Ou seja, ele é opcional. Pode ter aquele traço ou não pode ter aquele traço. Se tiver 2 traços, ele já vai dar erro, porque eu falei que ele podia ter 0 ou uma vez. Se eu ponho um asterisco, ele pode ter ou pode não ter. Se ele tem um mais, ele é obrigatório ter pelo menos um. Ele pode ter um ou mais vezes. Ou eu posso colocar quantas vezes eu quero que apareça. Se eu colocar, por exemplo,
n,m, vai ser, por exemplo, mas se eu colocar aqui 1,3, pode ter uma ocorrência, duas ocorrências ou três ocorrências. Se eu colocar, por exemplo, dentro das chaves 3, significa que ele tem que ter 3 ocorrências. Se ele tiver 2, não vai dar match. Se ele tiver 4, não vai dar match. Quer dizer, se tiver 4, ele vai dar match, mas não vai dar match nos 4, vai dar match em 3 apenas. Então aqui, por exemplo, é um padrão que eu estou usando para procurar CPFs. Então aqui, ó, ele tem 3 dígitos, um ponto. Por que eu coloquei barra ponto? Porque eu quero um ponto literal. Se eu não colocasse barra ponto, poderia colocar aqui 825A, ele ia dar match. Lembra que a gente falou que o ponto significa qualquer caractere. Barra ponto é um ponto literal. Então, vai ter 3 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, um traço opcional e mais 2 números. Ou seja, se eu colocar o CPF com todos os pontinhos e o tracinho, ele vai dar match. Se eu colocar o CPF só numérico, vai dar match. Se eu fosse um cara maluco e colocasse com um ponto aqui, não colocasse o ponto aqui e traço, ele ia dar match. Não é uma forma usual, mas é uma forma válida da gente expressar um CPF. Então, o que ele está buscando aqui é encontrar o padrão do CPF dentro daquele texto que a gente está buscando. Outro recurso que a gente tem muito interessante são as âncoras, né? Para a gente poder ancorar aquele padrão que a gente está procurando em algum lugar. Imagina que eu quero procurar alguma coisa que esteja no início da linha, ou alguma coisa que é o início de uma palavra, uma coisa que está no final da linha. Então a gente tem recurso para poder fazer isso. Então veja que as expressões regulares, elas são muito flexíveis e permitem a gente criar uma expressão para dar match somente nas linhas que a gente realmente está buscando. Então quando a gente coloca, por exemplo, o B, significa início ou fim da palavra. Então aqui a gente colocou aqui, ó, barra B, par, barra B, ele vai mostrar somente, vai dar match somente a palavra par está sozinha, porque antes dela tem um espaço ou é o início da linha e depois dela tem um espaço ou é o final da linha. Então, por exemplo, aqui, ó, par, ele tem o par aqui, mas depois do par tem uma letra. Então não é o par sozinho, né? Aqui ele achou parcial aqui também, ó. Ele até tinha um espaço no início, mas depois também tinha letras. Então ele não vai dar match naquilo ali exatamente porque a gente conseguiu. Então imagina, eu queria procurar somente a palavra par sozinha. Eu consegui fazer. Por exemplo, aqui eu coloquei, tem algum caractere vazio, tem a palavra par e mais de um caractere depois. Então esse aqui, por exemplo, ele não deu match porque não tem um caractere depois da palavra par. Então parou no par ali, não tem um caractere, não vai dar match. E aqui os outros exemplos que a gente tem também sobre isso. Outro que a gente tem também, que a gente usa bastante aqui na OpenX, é o caractere, o circunflexo. Quando a gente tem o circunflexo, significa o início da linha. Ou seja, aqui ele vai dar match, por exemplo, na primeira palavra. O que essa expressão regular aqui quer dizer? No início da linha vai ter 0 ou mais caracteres até o final da palavra. Então, ele vai capturar a primeira palavra daquele texto que ele vai dar match. Temos também o dólar. O dólar significa final da linha. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui, ó, começou com https, www, olha, www porque tem um W3 aqui, então são 3 Ws, então www vai aparecer, tem uma palavra, um ponto com final. Então, ele não vai dar match aqui no Google, porque aqui ele falava que o ponto com era o final da linha, então ele não deu match. Facebook.com deu match. Aqui, voxel.com não deu match. Esse aqui não deu match porque termina com BR e não tem o www. Esse aqui não deu match porque ele termina com BR. Então, veja aqui que eu consegui pegar endereços, por exemplo, URLs que começavam com HTTPS, tinha www e terminava em .com. Então, a expressão regular me garantiu que fosse isso. Se eu tirasse esse dólar aqui, essa linha passaria, mas ele estaria marcadinho somente até aqui, não estaria marcado ponto .br. Então assim, porque não foi aquela parte que deu o match. Outra opção que a gente tem também é de agrupar os caracteres, que a gente vai usar isso depois, que a gente pode aproveitar isso para poder fazer substituições de texto, dependendo do uso que a gente estiver fazendo. Mas aqui, por exemplo, ó, onde que a gente pode usar, por exemplo, a questão de agrupar? Aqui ele está falando, ó, que ele tem 2 dígitos com uma barra opcional, mais 2 dígitos que são opcionais, mais uma barra e mais 4 dígitos. Então aqui, esse padrão, ele vai dar match num dia, mês e ano, ou se for mês e ano, ele vai dar match também. Então, porque essa parte aqui, esse conjunto inteiro aqui, ó, é opcional. Então, o conjunto é opcional. Então, às vezes, em vez de eu colocar essa parte, se eu colocasse essa parte opcional e essa parte opcional, as duas separadas, poderia ter uma ou a outra, mas quando eu coloco dentro do parênteses, eu garanto que aquela condição inteira, ela é opcional. Como a gente falou anteriormente, às vezes a gente pode pegar esses matches que a gente está dando, exatamente aproveitando depois para substituir. Por exemplo, no nosso Grafana, a gente pega, por exemplo, aquela sintaxe lá
do que a gente dá para o nome das interfaces, a gente pega o texto, o trechinho que a gente quer dar match e usa ele como o nome da interface. Na hora que a gente vai construir os gráficos. Então a gente usa muito isso, de capturar um pedaço de código, uma sequência de caracteres e usar ela depois como substituição. Isso é um recurso que é muito poderoso, que a gente pode mostrar no futuro para vocês. O objetivo desse vídeo, pessoal, é trazer para vocês a teoria por trás das expressões regulares. A ideia é que você saiba o básico do básico para você não ficar perdido. Nós vamos publicar aqui no canal também um vídeo mostrando uma coisa mais prática de como a gente faz o nosso dia a dia para usar expressões regulares. Gostou desse assunto? Quer saber mais como a gente usa isso na prática? Comenta aqui embaixo que nós vamos compartilhar esse tipo de conteúdo com vocês.